capítulo de número 5, versículo de número 4. Quero falar de algo extremamente necessário para a nossa vida. É algo que Deus coloca em nós, mas é algo que nos leva a ter atitudes diante de Deus que vão realmente fazer com que nós possamos alcançar coisas maravilhosas da parte de Deus na nossa vida. E o que ela vai nos proporcionar de imediato já é uma vitória, não é isso? 1 João 5,4, você encontrou? Está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse tempo de reunião na tua casa, e que a bênção do Senhor, que já está liberada sobre este lugar, seja sobre cada vida, na compreensão, na direção, na restauração, na transformação e na revelação do Senhor sobre nós. Nós oramos assim, dando em plena liberdade ao Espírito Santo, que possa agir em nosso meio. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar, irmão. Então, esse texto diz que esta é a vitória que vence o mundo. E o tema dessa mensagem é vencendo pela fé. A fé é o principal agente de Deus na nossa vida, para que nós possamos nos tornar vencedores. Se você examinar as escrituras, Davi, ele foi vencedor contra um gigante chamado Golias, lá em 1 Samuel 17, mostra a história desse rapaz, que se coloca ali diante de um homem que era de uma grande estatura, muito maior, muito mais bem preparado para a batalha, mas uma questão foi o suficiente para mudar essa história a favor de Davi, porque ele venceu esse gigante crendo em Deus. Ele colocou a sua fé, ele depositou a sua confiança em Deus. Então a fé, ela é o principal componente na vida cristã. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé eu não consigo agradar a Deus. Você não consegue, é impossível, e nós devemos viver pela fé. E o que é fé? Fé é a confiança em Deus. Fé é a lealdade total ou a crença em Deus. Nós cremos em Deus, é a nossa fé. Nós temos essa convicção, essa certeza. Em Abacuque 2, versículo 4 diz que o meu justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Nós esperamos algo, nós não estamos vendo, mas nós temos certeza, nós temos convicção de que aquilo irá acontecer. Existe uma promessa de Deus, existe algo que Deus falou, e isso vai fazer com que se cumpra na nossa vida. Então a fé é esse componente. O que é a fé? É a confiança. Nós confiamos em Deus e Deus vai agir em nosso favor. Como agir pela fé? Nós temos alguns exemplos, eu quero citar pelo menos 3, de pessoas que agiram pela fé, e essa ação movida pela fé que estava nessas pessoas fez com que elas se tornassem alguém que atraíram a atenção de Jesus e a aprovação dele. Em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, fala que Jesus estava ali à beira do mar, e ali havia 2 barcos, e ele, se aproximando de um daqueles barcos, entrou nele e pediu que o dono do barco o colocasse um pouco mais distante, e ele começou a ministrar para as pessoas que estavam ali. E após ter terminado de falar à multidão, Jesus falou com aquele homem: Simão, lança a rede à direita do barco. Aquele homem disse para Jesus: olha, nós pescamos a noite inteira, mas sobre a sua palavra, no versículo 5, ele disse: eu vou lançar a rede. E quando ele lançou a rede, crendo na palavra que o Senhor Jesus havia dito a ele, houve uma grande pescaria. As redes estavam quase se rompendo. Ele chamou os seus outros amigos que estavam em outro barco para o ajudarem, e ali ele ficou maravilhado daquele poder, mas a fé que ele teve
creu na palavra, agiu conforme a palavra havia sido dita a ele, e houve o resultado. Em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 10, conta uma história de um homem, um centurião, que ele deixou na sua casa o seu empregado, o seu servo, e foi até onde Jesus estava, clamar pela cura daquele homem, e ele pediu ao Senhor que o pudesse curar, e Jesus disse: eu vou até a sua casa. Mas aquele homem disse: olha, eu não sou digno que entres na minha casa, eu sou um homem que exerço autoridade sobre os meus servos. Se eu digo para um, vai para lá, ele vai. Se eu digo para ele vir, ele vem, e ele obedece as minhas ordens. Se o Senhor disser uma palavra, essa palavra será o suficiente para que o meu empregado seja curado. E Jesus falou: olha, nunca, jamais se viu em Israel tamanha fé, porque esse homem exercitou a sua fé, crendo que Jesus poderia apenas liberar uma palavra. A atitude dele foi algo que agradou ao Senhor Jesus, e a palavra foi liberada, e o servo dele foi curado, conforme a fé daquele homem. No versículo 13 diz: olha, seja feito conforme a tua fé. E aquele homem levou a cura para dentro da sua casa. Tem uma mulher também que me chama a atenção na palavra de Deus, em Mateus 15, do versículo 21 ao 28, uma mulher cananeia, uma mulher cirofenícia. Ela vai ao encontro de Jesus clamar pela sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. A princípio Jesus nem deu atenção àquela mulher. Depois, aquela mulher insistentemente, busca pela cura da sua filha, pela libertação dela. E Jesus diz: não está certo pegar o pão que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, crendo que Jesus poderia fazer algo sobrenatural sobre a vida da filha dela, se colocou numa posição de humildade e falou: olha, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, naquela insistência, buscando a libertação, Jesus disse: olha, vai, a tua fé, ela está proporcionando agora uma libertação para sua filha. E ele diz que a mulher tinha uma grande fé. Eu aprendo na palavra de Deus que a fé, ela existe de pelo menos quatro formas. Existe a pequena fé, existe uma fé que é pouca fé, existe uma fé que é muito grande, mas existe também muita fé. Jesus usou essas quatro expressões para identificar a fé das pessoas. E de onde vem a fé? Qual é a fonte da fé? A Bíblia diz em Romanos 17 que a fé ela vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Jesus, ele é o autor e ele é consumador da nossa fé. Em Hebreus 12:2 diz que nós devemos olhar para ele, para firmemente olhar para o Senhor Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. E o que a fé traz para nós? Ela traz benefícios para a nossa vida. É uma fé que pode mudar a história. Ela traz perseverança. E eu quero pelo menos colocar 10 pontos importantes do que a fé traz para nós. Ela traz perseverança. Em Lucas 8,15 vai falar daquela semente que foi derramada ali na boa terra. E Jesus disse que a boa terra é o coração daquele que recebeu a palavra de bom grado, e ele perseverou na fé. Então por isso que deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Então a primeira coisa que a fé produz é perseverança. Segundo, obediência. A Bíblia diz em Gênesis 26:5 que Abraão, ele obedeceu a Deus, obedeceu e guardou a palavra de Deus. Então pela fé ele obedeceu a Deus. Terceira coisa que a fé proporciona: disciplina. Se alguém que pode ser identificado que tinha grande fé e tinha uma disciplina, era Daniel. Capítulo 6:10 diz que ele perseverava na oração, orando 3 vezes por dia, porque ele foi ali agora acusado de algo que ele que tinha feito algo contra a lei, a ordem do rei. Mas ele, sendo justo, ele começa a orar a Deus, e Deus honrou a sua fé e o deu livramento da boca dos leões. A quarta coisa que a fé produz para nós é a conquista. Josué,
ele conquistou uma grande terra. E Deus disse para ele lá em Josué 1,5: ninguém poderá te resistir, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você vai ter a possessão dessa terra toda, você vai tomar posse, e pela fé ele conseguiu conquistar tudo isso. Outra coisa que a fé produz em nós, santidade, porque nós cremos na palavra de Deus, e essa palavra dirigida a nós, como Jesus orou a Deus: santifica-os na verdade, a verdade é a sua palavra, ela gera em nós santificação através da nossa fé. Outra coisa, a sexta coisa, é salvação. Em Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Tem que ter fé, tem que acreditar, e a graça de Deus nos alcança. Sétima coisa, o perdão dos nossos pecados. Em Marcos 2,5, 4 homens tinham levado um homem paralítico e colocaram ele diante do Senhor Jesus. E Jesus, quando olha para ele, diz, vendo ele a fé deles, disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. Primeiro, Jesus viu que existia fé no coração de cada um daqueles homens. Oitava coisa, a fé produz justificação. Em Romanos 3,28 diz que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então essa fé, ela produz justificação. 9, a fé traz para nós proteção. Se você ler lá em Efésios 6,16, vai falar do escudo da fé, uma proteção contra os dardos inflamados do maligno, contra todo tipo de acusação, toda seta maligna, todo dardo que for lançado contra a sua vida. Você tem um escudo, e esse escudo se chama escudo da fé. 10ª coisa, e eu quero ler esse texto, está em Hebreus capítulo 11, 32 a 34. A fé, ela produz vitória. Olha só o que aconteceu. Hebreus capítulo 11, versículo de número 34. 33. Vou voltar um pouquinho atrás. 32. E que mais direi? Uma pergunta. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reis, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então a fé proporcionou para esses homens grandes vitórias. Eles alcançaram tudo isso que foi relatado através da sua fé. E nós também, nós temos que viver pela fé. Alguém diz que nós temos que andar pela fé, porque sem fé não se anda. Então é a maneira certa que nós devemos andar, pela fé, cumprindo o propósito de Deus e vencendo a cada dia. É assim que Deus quer para nós. Vamos orar neste momento. Pai, nós oramos ao Senhor que essa palavra venha gerar mesmo fé, uma convicção, uma certeza tão grande, que mesmo que as lutas sejam grandes, nós possamos enfrentar todas elas, e todos esses benefícios da fé sejam reais e verdadeiros na nossa vida. Tempo de obediência, de disciplina, conquista, santidade, salvação, perdão dos nossos pecados, justificação, a proteção e a vitória de Deus seja, meu Deus, algo real na nossa vida. Nós oramos assim, agradecidos ao Senhor, pela fé, nós tomamos posse
de tudo isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém e aplauda o nome do Senhor.